Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula gratuita sobre revenda de celular. Mas você que quer aprender mais a fundo sobre revenda de celular, aqui na descrição tem um curso do Josael Celulares e dentro dele tem o nosso módulo 29, que é um módulo exclusivo sobre revenda de celular, e o curso custa R$ 79 e o curso é muito completo. Bom, essa aula aqui é uma aula gratuita, então eu quero explicar para vocês tintim por tintim o que eu quero passar aqui para vocês. Então vai ser uma aula um pouquinho longa. Fique, galera, até o final, não saia no meio. Galera, para você ter sucesso na revenda de celular, eu vou tentar explicar para vocês. Vai ter que ser as pessoas mais rápido, mais esperto e com mais disposição. Para você ter muito serviço na bancada, não é só esse fator que conta, mas um dos maiores fatores é você ter um bom ponto. Na revenda, tá todo mundo igual por igual. O que vai mudar muito é você, é exclusivamente você, tá? Então, o que eu vou falar aqui, galera? Tenta colocar em prática. Tem muitas pessoas que assistem o vídeo e colocam nos comentários: para mim não dá certo. Mas você já tentou? Você já está tentando trabalhar de uma outra forma? Eu tenho certeza, se você veio assistir esse vídeo é porque você quer alguma mudança, você quer aprender alguma coisa aqui para pôr alguma mudança. Então, de vez colocar nos comentários para mim não dá certo, coloca nos comentários eu vou tentar, beleza? Então escreve nos comentários @eu vou tentar. Bom, galera, uma coisa que você tem que entender é que cada cidade tem o preço de venda de cada aparelho. São Paulo e Rio de Janeiro, eu posso te garantir que é a cidade que tem os preços finais mais barato de venda dos aparelhos celular. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente está numa situação que a 10 no LX e no Facebook, não estou falando preço de loja, estou falando Facebook e o LX, o A10 ele está custando em torno de R$ 300 a 370, isso por aparelho ser vendido rápido, tá? E na revenda a gente não pode demorar muito tempo para vender aparelho, tá? Você consegue vender um A10 a 450? Consegue, mas vai demorar um mês, aí já é prejuízo porque é muito tempo parado, tá? Galera, uma coisa que eu vou falar para vocês, inclusive eu coloquei aqui no bloco de notas, é o seguinte: não pense muito assim, giga. Qual que aparelho vende mais por giga? Na maioria das cidades, a quantidade de giga que o pessoal mais procura são 32 giga e 64 giga. Mas acredite, não vai falar, pessoal, na minha cidade não vende. Vende. Ainda se vende aparelho de 4 giga, de 8 giga, 16 giga que eu não coloquei ainda. Vende muito. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma condição, talvez, de comprar um aparelho de 128 GB. Muitas pessoas não têm essa condição. Às vezes o cara acabou de comprar um aparelho, foi assaltado, né? Isso acontece muito. E ele não tem como comprar outro aparelho, ele precisa de um celularzinho para por um mês, 2 meses ali, ele vai comprar um de 8 GB baratinho, 16 GB baratinho. Então vamos lá. Aparelho de 8 GB e 16 GB vende e vende em qualquer cidade. O problema desses aparelhos de 8 GB e 16 GB, pelo menos aqui na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que o valor de venda deles são muito baixo, é o seguinte: vamos conseguir lucrar nesse aparelho? Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu peguei um G2 e eu lucrei no Moto G2 160 pau. E aí você vai me falar: como, Sola, que você lucrou 160 pau no G2 se você não lucra nem isso no A10? Por quê, galera? Esse G2 ele veio com a tela boa, eu vi que ele estava com a tela boa e era um problema na placa. Eu reparei a placa, demorei meia hora para reparar a placa, tem uma live no Instagram e é um aparelho de 16 GB que eu vendi ele a 180 reais. Nossa, Sola, mas 180 reais é muito pouco. É o preço da minha cidade, não tem como o Sola mudar isso, o Sola não tem esse poder para mudar isso. Mesmo assim, vendi ele a 180 e lucrei 160 pau, galera, um lucro muito grande, tá? Então assim, a quantidade de giga, todos 4 GB, 16 GB, 32, 64, todos vendem. O problema no 8 GB e no 16 GB é se você vai lucrar. Eu, por exemplo,
tem muitos aparelhos de 16 GB que às vezes eu nem penso muito em pegar. Por quê? É um aparelho que eu tenho que vender. Se for um aparelho novo, aqui em São Paulo é o seguinte, aparelhos novos de 16 GB, eles estão custando de 230 a 290. O que é um aparelho mais novo de 16 GB? É, por exemplo, esse E5, ó. Esse E5 aqui, eu tive que pagar nele muito barato, paguei 40 conto e era só troca de vidro, tá? Porque é um aparelho que mesmo com caixinha, mesmo com isso, mesmo com aquilo, é um aparelho que eu tenho que vender no máximo a 280 conto, no máximo, galera. Porque é 16 GB e aqui em São Paulo 16 GB é barato. Então o que você tem que se preocupar é, eu vou lucrar com esse aparelho eu fiz a conta, falei, pô, é só trocar o vidro. O aparelho está dando sinal de vida, então vou trocar o vidro e vou ter um baita lucro. Por exemplo, J4 Core é um aparelho que eu não estou querendo mais pegar. Por quê? É um aparelho de 16 GB e o que acontece? Se ele vier com a tela quebrada, a tela dele é tipo 130 conto. Eu pago mais 30 no aparelho, coloco um carregador e é um aparelho que eu tenho que vender a 250, 260. Então é um aparelho que eu estou evitando de pegar. Tem aqui, ó, tem aqui para vender, quer ver? Acho que ele tá ali em cima, mas tem aqui para vender, tá? Então é um aparelho que eu tô evitando de pegar quando for tela quebrada. Às vezes eu posso olhar um aparelho desse com a tela boa, vai ser um conector, vai ser outra coisa do tipo, tá? Então vocês podem sim pegar aparelho de 8 GB, pode pegar aparelho de 16 GB. O que você tem que calcular é se eu vou lucrar. Vou dar um exemplo. Apareceu para você aí um G2. Pô, o G2, se for para trocar a tela, já não vai compensar vender, já não é muito legal, pelo menos aqui em São Paulo. Mas aí você olha o G2 aparentemente está com a tela linda, né, a tela intacta. Aí você olha assim e fala, mano, pode ser conector. Aí você compra esse G2, troca o conector e lucra, ou pode ser bateria, tá? Então, galera, na revenda de celular vai ganhar dinheiro quem for mais esperto. Eu atualmente estou dando preferência para pegar aparelhos de 64 GB, mas o que acontece, galera? 64 GB aqui em São Paulo é o filé do boi. Como é o filé do boi, também tem muita procura. Às vezes a gente não consegue pegar só aparelho de 64 GB. Ali em cima, ó, tem alguns aparelhinhos ali para vender, ó, para pôr tela para vender, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, tem alguns aparelhinhos, tá? E tem alguns aparelhos ali que é de 16 GB, né? Então, assim, muitos aparelhos. Vocês entenderam o que eu tô falando? Não é que eu não trabalho mais com aparelho de 16 GB nem de 8 GB, me dá muito dinheiro eles, mas dependendo do aparelho, se tiver que pôr tela, não compensa, entendeu? Por exemplo, o G4 Play eu ainda tô vendendo, G4 Play eu pago tipo 30 na tela, pago 30 no aparelho, pago tipo 85,90 na frontal e vendo ele a 240, então é um aparelho que ainda tá dando para tirar aí 100 pau de lucro, 90 conta, então a conta ainda tá fechando. O Core, tipo, o J4 Core tem hora que o lucro tá muito pouco, tá? Então, galera, não pense na quantidade de giga, vê se você vai lucrar. Quer um outro exemplo? Tem aparelho de 64 GB que não compensa montar para vender. Por exemplo, um A7 de 64 GB. Tem muitos aparelhos que não compensa. Aqui em São Paulo, aparelho de 64 GB, a gente está tendo que vender a mais ou menos R$ 400, mais ou menos, varia um pouco para mais ou menos R$ 400. Tem aparelho de 64 GB que só a tela tá R$ 300, aí você paga 300 na tela, que seja 50 no aparelho, já deu 350 para lucrar tipo 50. Então assim, galera, não é a quantidade de giga e sim o que você vai lucrar. Pode ter aparelho 128 GB também que você não consiga lucrar. Quer um exemplo? Vai, por exemplo, um S10. Às vezes você pega um S10 aí você paga 100 conto nele, mas a tela é 1.400. Aí é um aparelho que você tem que vender tipo a 1.600, 1.700, o que você vai lucrar, tá? Então assim, galera, veja o preço na tua cidade. O que eu falei aqui agora é baseado em São Paulo. Uma coisa de fato eu já posso deixar para vocês. Em qualquer cidade, independente do giga, o aparelho venda. O que você tem que ver é se você vai conseguir lucrar.
Tem cidades, galera, de inscrito aqui do canal que um J4 Core ele tá custando R$ 600. Galera, é incrível, mas tem cidades que custa R$ 600. Aqui em São Paulo não é nem a metade desse valor. Então, no caso desse nosso amigo que um J4 Core custa R$ 600, a tela podia estar 200 conto, pagar mais 100 no aparelho que ainda ia compensar, tá, galera? Então, assim, vai variar de cidade para cidade. Veja como está na sua cidade, estude, galera. Eu tô com um caderninho aqui que eu estou anotando, ó, esse aparelho é o que tá mais saindo, esse aparelho tá mais fácil de comprar. Sabe um aparelho que aqui em São Paulo tá baita hypado de vender, muito fácil de vender? A30. Eu montei um A50 e o A50 foi mais difícil de vender do que o A30, mesmo que o A50 era de 128 GB. Por quê? Porque a galera acha que 128 GB às vezes é um pouco desnecessário e 64 GB já é uma quantidade boa, tá? Claro que quanto mais melhor, mas às vezes a pessoa não quer pagar mais por aquele melhor, quer pagar só aquilo, tá? Então estude na sua cidade. Sola, aqui na minha cidade eu consigo vender um G2 de 16 GB por 250. Aí você vê, cara, às vezes compensa pegar uma tela do G2, às vezes compensa. E galera, estude também o preço da sua cidade. Aparelho celular tem que vender de 1 a 3 dias. Passou disso, já é prejuízo, ou pelo menos já tá indo que não vale muito a pena. Não existe isso de demorar 1 mês, 2 meses para vender um aparelho celular, tá? Você tem que achar o preço da sua cidade. Olha o meu bloco de notas. Aparelho de 8 GB antigo aqui eu tenho que vender a R$ 150. Aparelhos de 16 GB antigo aqui eu tenho que vender de 150 a R$ 220. O G4 Play é 220, 230 no máximo, tá? Porque é o padrão da minha cidade, não tem como eu mudar isso, tá? É claro que eu queria vender um G4 Play a 500 conto, é claro, é óbvio, mas eu não consigo, não tem como mudar isso, tá? Por exemplo, esse 16 GB aí que eu coloquei de 230 a 290 no bloco de notas, são aparelhos mais novos, que é o caso do J4 Core, do E5, tá? Quer ver outro aparelho que é 16 GB também e não pega grande valor? O J700, tá? Então, galera, cuidado, faça essa conta. Às vezes você lucra mais no aparelho 16 GB do que no aparelho 64 GB. Às vezes você lucra muito mais no 64 GB do que 16 GB. Lembra do G2 que eu lucrei 160 pau, tá? Então, galera, estude a sua cidade. Para você se dar bem na revenda de celular, você tem que estudar a tua cidade, você tem que ter muito conhecimento de como está funcionando o seu mercado, tá? E isso você vai adquirir com experiência, mas muitas das dicas que eu coloquei aqui para vocês podem usar, tá? Que vale para qualquer lugar. Por que eu e o Palhoça tem tanto sucesso na revenda? Porque a gente conhece muito bem o nosso mercado e a gente vai, tipo, flexibilizando, né? Por exemplo, G2 eu não pego mais, mas achei lá um G2 com a telinha boa, só um problema na placa, fui lá resolver o problema na placa. Possa ser que tenha um aparelho na tua cidade que você não pegue mais, porque a tela é muito cara, mas às vezes você vê lá, telinha boa, problema no conector, trocou o conector, foi lá e lucrou, tá? Então, galera, seja esperto, tá? Para de falar que na sua cidade não dá, cara. Ó, não fale mais que não dá. Faça dar. Se não dá, faça dar, tá? Toda cidade dá para ganhar dinheiro. Ah, Sola, você ganha dinheiro porque São Paulo é uma cidade grande. E a cidade do Palhoça, que é uma cidade pequenininha? E a cidade da Alice, que é uma cidade pequenininha também? Tem o William no grupo que tá seguindo as dicas, tá se dando muito bem também. Uma cidade pequeniníssima e ganha mais dinheiro do que eu. Então toda cidade dá, tá bom? Então, galera, siga as dicas, comece a anotar no caderno, tá? Que você vai conseguir, beleza? Muito obrigado a todos. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like. Valeu, fui!